Olá pessoal, por meio deste vídeo a gente vai dar continuação ao estudo dos gases. A gente vai encerrar, na verdade, o estudo sobre os gases, sobre as propriedades dos gases, com a teoria cinética desses gases, certo? Desse modo, eu vou abordar o contexto histórico sobre o desenvolvimento dessa teoria dos gases, da teoria cinética dos gases, ou seja, da teoria dos movimentos, como se dá o movimento desse gás, certo? De modo que, iniciando no ano de 1738, Daniel Bernoulli, que é essa determinada pessoa aqui, essa figura, Daniel Bernoulli, no ano de 1738, ele propôs que, se considerássemos um gás como composto por uma grande quantidade de moléculas em movimentos aleatórios, a pressão do gás seria resultado das colisões das moléculas sobre as paredes do vaso, ou seja, sobre as paredes do recipiente. Na aula passada, já tinha falado que sim, a pressão ela é resultante das forças que as moléculas agem sobre as paredes do recipiente. E hoje a gente sabe, né, que o gás ele é sim composto por moléculas que estão em constante movimento, ou seja, se tem movimento, tem energia cinética. E já no ano de 1738, ou seja, já lá no século XVIII, já se pensava como era o comportamento de um gás, certo? Já no ano de 1845, John James Watterson, esse homem aqui, ele afirmou que o gás era composto de moléculas. Assim como Daniel Bernoulli, ele também propôs que o gás era composto de moléculas. E ele tinha mostrado que a temperatura de um gás era proporcional ao quadrado da velocidade média de suas moléculas e que a pressão de um gás é produto da velocidade de moléculas por sua velocidade média. Assim, quando aquecemos um gás, a velocidade média das moléculas aumenta e a temperatura também. Ou seja, a gente já sabe, né? Já tem conhecimento que a temperatura ela mede o grau de agitação das moléculas. E aqui nos diz que quando aquecemos um gás, a velocidade das moléculas elas aumenta e desse modo a temperatura também aumenta. Porque quando a velocidade dessas moléculas ela for baixa, a temperatura vai ser o quê? Baixa também. No ano de 1856, agora já no século XIX, Croning, ele, que é representado aqui, temos que ele derivou a lei dos gases ideais. Nós vimos já na aula anterior qual é essa lei dos gases ideais, ou seja, é uma lei, né, que relaciona pressão, temperatura e volume. Foi? Então, vimos aqui, desde o século XVIII, aqui ainda continua no século XIX, nós já ouvimos falar do comportamento dos gases. Continuando o contexto histórico, nós temos que no ano de 1857, Clausius, ele determinou, similarmente ao Watterson, que a temperatura era dada pela energia cinética do sistema de molécula. Energia cinética, já sabe que é uma energia que está ligada a movimento, ou seja, à velocidade. Então, assim como Watterson, ele propôs que a temperatura era dada pela energia cinética do sistema de molécula de quê? Do gás. No ano de 1859, James Clerk Maxwell, ainda continuando os estudos, seguindo com os estudos sobre os gases, ele, estudando efeitos de transporte em gases, determinou a viscosidade e a transmissão de calor e a lei da distribuição das velocidades das moléculas de um gás contido num recipiente. Vejam sempre que está sempre tocando nos termos de velocidade, velocidade das moléculas, energia cinética, temperatura, ou seja, a energia cinética ela está assim associada, ela é associada à temperatura. No ano de 1868, Boltzmann, ele tratou a questão de generalizar a distribuição das velocidades das moléculas de um gás para substâncias poliatômicas e é por isso que a distribuição é hoje conhecida como distribuição de Maxwell-Boltzmann.
Não dá para ver aí, mas é uma distribuição de Maxwell-Boltzmann. Por quê? Quando tem dois nomes, Maxwell e Boltzmann, porque foi desenvolvido por dois cientistas, ou seja, duas pessoas. Maxwell ele é bem conhecido na física porque ele tem algumas equações que estão associadas a seu nome, porque foi desenvolvidas por ele na teoria eletromagnética. Mas também ele teve contribuições. Ele contribuiu para a teoria cinética dos gases, quando ele estudou os efeitos do transporte em gases e a lei da distribuição das velocidades das moléculas de um gás contido no recipiente. Vejam, são contribuições de vários cientistas. Não é algo que surgiu do nada, ou uma única pessoa que determinou que o gás é composto por moléculas que estão em constantes movimentos desordenados e que são partículas. Não foi uma única pessoa, foi fruto de vários pensadores, vários cientistas, ok? Então, é importante a gente falar sobre esse contexto histórico, é importante a gente ter ciência que a ciência ela é fruto de contribuições de várias pessoas. Ela não é água acabada. Até hoje, ainda, várias pessoas estão estudando, né? Pressupostos da teoria cinética dos gases. Ou seja, vamos dar uma pausa nesse referencial histórico e vamos para os pressupostos da teoria cinética dos gases. Temos aqui, nessa figura, partículas, vocês podem perceber que são partículas, que estão em contínuo movimento desordenado, ou seja, eles possuem determinada velocidade. Vamos observar que essa partícula, ela possui uma determinada velocidade, ela vem em direção à parede do recipiente e quando ela colide com essa parede, ela acaba ricocheteando, ou seja, ela volta, bate nessa outra superfície do recipiente e vem nessa direção com uma velocidade v. Okay? Temos aqui que é um conjunto de partículas que estão em movimentos desordenados e funcionam como partículas. E as colisões é um tipo de colisão que ela é elástica, certo? Porque nós temos tipos de colisões inelásticas e colisões elásticas. Nesse caso, é um tipo de colisão que foi visto lá na mecânica, que é uma colisão elástica. Os pressupostos são que uma amostra de gás perfeito é composto de um grande número de partículas em movimento aleatório. Essas partículas são consideradas pontos materiais, ou seja, suas dimensões são desprezíveis em relação às distâncias entre duas partículas quaisquer. Colisões entre partículas ou entre uma partícula e a parede do recipiente são perfeitamente elásticas e de duração desprezível, como eu acabei de falar. São colisões elásticas. Entre colisões sucessivas, o movimento das partículas é retilíneo. Observem, descreve uma reta e não, por exemplo, uma parábola, por isso que o movimento é retilíneo. As forças intermoleculares, ou entre partículas, só se manifestam durante as colisões, que é uma força entre as partículas. Então, só se manifesta durante a colisão, porque se não houver a colisão, como é que tem essas forças intermoleculares? As colisões obedecem às leis de conservação da mecânica. Mecânica é um conteúdo que se vê lá, como vocês devem ter visto no primeiro ano do ensino médio. Então, essas colisões dessas partículas que constituem o gás obedecem às leis da mecânica, certo? Energia cinética média, ou seja, qual a energia cinética média de todas essas partículas que estão compondo o gás? Aplicando os princípios da mecânica clássica e da mecânica estatística, nós podemos dizer que a pressão exercida por certa massa gasosa M contra as paredes do recipiente de volume V é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade média V das partículas, resultando na seguinte expressão. Pressão é igual à razão entre o produto da massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 3 vezes o volume. Observando aqui esta figura, nós temos uma garota que ela está enchendo este balão com ar, né? Com determinada pressão, porque esse ar ele sai dos seus pulmões e entram nesse balão, ou seja, nesse recipiente, que tem um determinado volume, é uma determinada massa gasosa que ocupa um volume V e
Essa massa gasosa, as partículas que constituem essa massa gasosa, elas possuem determinada velocidade, não é isso? Então, a pressão dentro desse recipiente, dentro deste balão, ela é igual a massa vezes velocidade ao quadrado, dividido por 3 vezes o volume, que foram as variáveis que foram citadas aqui no início, que a pressão exercida por certa massa gasosa de massa m, contra as paredes do recipiente de volume V é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade média das partículas, certo? Essa é o valor da pressão, é a equação da pressão. Desse modo, tendo conhecimento da equação anterior que define a pressão, vamos então chegar a uma equação que define a energia cinética média das partículas, ok? A energia cinética média de certa massa m de gás é... A energia cinética, lá do ensino médio, já foi visto que ela é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, ou seja, diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. A partir da expressão anterior que foi vista anteriormente, da pressão, nós podemos escrever que massa vezes velocidade ao quadrado é igual a 3PV. Se puderem, voltem o vídeo um pouco e vejam como foi chegada a essa equação, a essa igualdade. Substituindo a equação 2 na equação 1, nós teremos que a energia cinética é igual, a energia cinética média é igual, quem é mv ao quadrado aqui? 3PV sobre 2, certo? Da equação de Clapeyron, que ela foi vista na aula passada, nós sabemos que PV é igual a nRT. Pressão vezes volume é igual a número de mols vezes a constante universal dos gases ideais vezes a temperatura. Então, a gente pode substituir essa equação 4 na equação 3, não é isso? PV, aí substitui aqui, que é igual a nRT. Então, nós teremos que a energia cinética média vai ser igual a 3 vezes N vezes R vezes T dividido por 2. Sendo assim, nós podemos concluir que a energia cinética média é diretamente proporcional à temperatura. Por quê? 3nR sobre 2 é constante, porque R é uma constante universal, N é o número de mols da amostra de gás, então é constante quando considerado uma amostra de gás, e 3 sobre 2 é constante também. Então, a energia cinética média é diretamente proporcional à temperatura absoluta do gás, ok? Chegamos, então, a uma equação que define a energia cinética média. Então, já que a gente já tem conhecimento sobre a energia cinética média da amostra de gás, vamos agora encontrar uma equação que determina a energia cinética média por partícula, ou seja, a energia cinética média de uma partícula. Como nós podemos encontrá-la? Considerando que a amostra M de gás seja composta de N partículas, porque o gás ele não é composto por partículas, ou seja, a quantidade de partículas é N partículas, por exemplo, sei lá, 10 a 20 partículas, entendeu? Para determinar a energia cinética média de cada um deles, basta dividir a energia cinética média da amostra por N, ou seja, aquela equação que a gente encontrou anteriormente, basta dividir por N, que é o número de partículas. E aqui a energia cinética média por partícula é representada por um E pequeno, ok? Então, vamos lá. A energia cinética média por partícula vai ser igual à energia cinética média da amostra dividido pelo número de partículas. Sendo assim, nós temos essa relação aqui, a energia cinética média da amostra que foi vista anteriormente dividido por N. Fazendo a divisão, nós temos então que a energia cinética média por partícula vai ser igual a 3nRT sobre 2n, porque aqui a gente faz extremos e meio. Extremos, 3nRT, dividido por 2n, ok? Sabendo que o número de mols é igual à razão entre o número de partículas dividido pelo número de Avogadro, ok? O número de Avogadro é uma constante. A energia cinética média, então, por partícula vai ser igual a 3 vezes, quem é Nzinho? N sobre NA. Deixa eu pegar aqui. N sobre NA vezes R vezes T dividido por 2N, ok?
Aqui, então, nós temos que a energia cinética média por partícula vai ser igual a 3/2 vezes RT sobre NA, porque aqui a gente acaba cortando, elimina, N sobre N acaba sendo 1, então não é necessário que ele apareça, então nós temos 3/2 vezes R vezes T sobre o número de Avogadro. Mas também é sabido que K é igual a R sobre NA. K é chamada de constante de Boltzmann. Constante de Boltzmann, porque ela foi determinada por Boltzmann, e ela é igual à razão entre a constante universal dos gases ideais dividido pelo número de Avogadro. Então, eu venho R sobre NA é K. Então, por isso que aqui nós temos que a energia cinética média por partícula é igual a 3/2 vezes K vezes T. Ou seja, nós temos uma relação direta entre a energia cinética média por partícula com a temperatura, porque 3/2 vezes K é constante. Aqui nós temos uma constante K, que é a constante de Boltzmann, e ela vale 1,38 vezes 10 a menos 23 joules por Kelvin, ok? Por fim, vamos resolver um exercício. Eu vou apresentar para vocês a resolução desse exercício para que a gente compreenda um pouco sobre o que foi falado, né? Que foi sobre a energia cinética, né? Das partículas, que é a teoria cinética dos gases, ok? Quando se enche um pneu vazio, ou seja, você tem um pneu de um carro, nesse caso é um carro, mas um pneu de uma moto, de uma motocicleta ou de uma bicicleta, mas enfim. Aqui nesse caso é um carro. Quando se enche um pneu vazio, o carro levanta. Ou seja, ele estava em uma determinada posição e ele acaba levantando. O que levanta o carro? O que vocês me conseguem, sei lá, pensar? Podem parar o vídeo. Pensem o que é que levanta o carro quando o pneu que era antes vazio enche esse pneu. O que é que levanta o carro? O que seria? Vamos observar o seguinte GIF. Temos aqui um pneu que estava inicialmente murcho, né? Aí foi introduzido, por exemplo, o que é introduzido? Um gás. Um gás que faz com que ele fique cheio. Aí com isso acaba levantando o carro. Então, nesse caso, o que é que levanta o carro? O que levanta o carro é o gás. O gás que foi introduzido nesse pneu, não é isso? Quando se levanta o carro, quem levanta o carro, na verdade, é o ar, é o gás, ou melhor, a pressão do ar. São o choque das moléculas dos gases que compõem o ar com as paredes internas do pneu que fazem com que ele se encha e, por consequência, levante o carro. Ou seja, nós temos um gás, tá, em uma determinada temperatura, ele vai ocupar esse volume, certo? Nós temos aqui, por exemplo, o recipiente é o pneu, então ele vai ocupar esse volume. Na medida em que eu vou aumentando a pressão dentro desse pneu, eu vou aumentando o quê? O volume. Lembram das transformações gasosas? Lembram da lei geral dos gases perfeitos? Nós temos então que quando eu introduzo o gás nesse pneu, aí nós temos o choque das partículas, ou seja, das moléculas de gás, sobre as paredes desse pneu e acaba empurrando, ou seja, aumentando o volume. E com isso, o carro, ele levanta, certo? Então, espero que vocês tenham entendido a teoria cinética dos gases, entendido a relação entre energia cinética e temperatura, entendido o contexto histórico. Importante a gente ter ciência dos contextos históricos, que nada ele vem pronto, ele é construído. E até a próxima aula.